dar as boas-vindas a todos, em especial ao nosso orador, ao João Paulo. O João Paulo é um amigo já de alguns anos, que tem ajudado aqui, tem-me ajudado aqui na Câmara Municipal de Elvas, em alguns projetos que temos tido. Não é daí que nos conhecemos, mas essencialmente daí nos últimos tempos. Ele é um biólogo, portanto, doutorou-se em Ecologia pela Universidade de Lisboa e é um investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto. É uma pessoa com uma larga experiência. Ele esteve na implantação das 3 EPEs, pelo menos aqui da zona de Elvas, as EPE de Torre de Bolsa, de São Vicente e Vila Fernando. Acompanha de perto os problemas ligados à conservação das aves e eu achei que seria conveniente convidá-lo para nos falar um pouco sobre o tema de hoje, as alterações das políticas agrícolas e a conservação das aves no Alentejo. O Alentejo, como todos sabemos, é uma área, em termos ecológicos, fortemente humanizada, apesar em termos de população não ser muito, uma densidade populacional muito grande, mas é uma paisagem moldada pelo ser humano. Ao longo dos séculos tem tido umas variações muito grandes em termos de políticas agrícolas e obviamente que isso tem um impacto no que diz respeito à conservação de determinadas aves. O João Paulo, mais que ninguém, é uma pessoa que sabe essa problemática, a problemática hoje em dia, talvez, do pastoreio intensivo e da agricultura intensiva, nomeadamente das olivais e das árvores de fruto. E então, dar-lhe as boas-vindas e esperar que desfrutem deste bocadinho que vamos ter aqui todos, para ouvirmos alguém que realmente entende e nos pode explicar um pouco do que é que se está a passar em termos ecológicos e em termos de conservação de aves nesta nossa zona. Muito obrigado, João Paulo, agora é contigo. Depois, se vocês acharem conveniente, faremos um pequeno debate das questões que quiserem colocar. Até já. Obrigado, Nelson. Muito obrigado pelo convite. Fico contente de ver que há iniciativas destas e que há interesse em compreender um pouco melhor também estas questões, estas problemáticas que estão a afetar aquilo que é um património que é de todos. E pronto, eu vou fazer uma pequena apresentação. Eu peço desculpa de antemão porque não tive muito tempo para preparar esta comunicação, mas pronto, eu acho que será suficiente para expor um bocadinho a problemática e depois para conversarmos um pouco, se acharem bem. Posso partilhar o meu ecrã? Por favor. Por alguma razão não consigo, Nelson. Não sei se tens que me dar autorização. Como é que isso é? É que eu nunca fiz isto. Talvez agora já consigo. Já consegues? Não já consigo. Ok, já conseguem, se calhar. Sim. Já está a partilhar, não é? Pronto, foi tornado com o anfitrião e já está. Já dá. Ok, ok. Ok, pronto. Então, vou só recolher aqui esta janela. Vou falar então das alterações políticas e a conservação das aves no Alentejo. Vou falar um pouco pela rama, não vou entrar em grandes detalhes, mas penso que será o suficiente e pronto, vou ilustrar um bocadinho as tendências e a preocupação que é o facto de o nosso Alentejo estar a ser completamente transformado sem que se esteja a avaliar o devido impacto que está a ter na nossa biodiversidade. As nossas planícies alentejanas tradicionalmente eram geridas para a produção de cereais e isto implicava
a realização de uma rotação cultural. Portanto, teríamos os pousios, teríamos uma folha também com um cereal de primeira, uma outra folha com cereal de segunda, teríamos um alqueire, um lavrado. Esse lavrado, por vezes, era ocupado com culturas leguminosas e havia, portanto, uma diversificação da agricultura. E não só isso, como, ao longo do ano, depois, tínhamos as searas que amadureciam, tínhamos depois os restolhos, e no seu conjunto ofereciam um conjunto diversificado de habitats para as aves. E isto sustinha uma comunidade de aves muito rica. E, aliás, se nós formos ver a importância relativa das áreas agrícolas na Europa, é precisamente na agricultura que nós encontramos a maior biodiversidade. E, portanto, não só a maior biodiversidade, como também uma larga proporção das aves com o estatuto de ameaça dependem destes meios. Portanto, estamos a falar dos meios agrícolas que são altamente intervencionados, que a partir deste até parece um contrassenso. São áreas altamente intervencionadas pelo homem. Existe uma explicação que estes sistemas tradicionais, porque não eram muito intensivos e porque ofereciam esta diversidade de habitats, permitiram uma transição das aves, portanto, ao longo dos séculos, dos seus habitats naturais, das pastagens, das áreas da estepe, permitiu uma adaptação das aves para estes meios. E por isso é que a agricultura é um hotspot de biodiversidade. Se nós formos para os Estados Unidos ou para outro país do mundo novo, esta situação é inversa, porque as aves não tiveram a oportunidade de se adaptar. A Europa é completamente diferente. A Europa foi ao longo dos séculos que houve esta adaptação e isto explica então este hotspot. Temos no Alentejo um conjunto muito diversificado de aves, eu vou aqui só passar por algumas. Muitas delas têm estatuto de ameaça. Não sei se conhecem, provavelmente conhecem muitas destas espécies. O cortiçol de barriga negra, que ocorre ainda aqui na zona de Maior, que é onde vivo, mas principalmente no Baixo Alentejo, na zona do Val de Gariana e Castro Verde. O relieiro, que é uma espécie que está praticamente extinta, mas que ainda existem alguns casais também no Alto Alentejo. Mais uma vez, no Baixo Alentejo é onde se encontra grande parte da população. A aptarda, vamos ter a oportunidade de falar dela um bocadinho adiante, é uma espécie altamente ameaçada, que chegou a ter uma população bastante significativa e com um indicador de estar bem conservada, mas que neste momento está altamente ameaçada. O tartaneão caçador, também vamos falar dele um pouco mais adiante, que também está altamente ameaçado e provavelmente é uma das espécies mais ameaçadas da nossa fauna terrestre. O cisão, temos aqui um macho. Estas três espécies, a aptarda, o tartaneão e o cisão, vamos falar destas três espécies um bocadinho mais à frente. O francelho, mas este tradicionalmente nas vilas alentejanas chamavam também os milhafres, que ficavam nas torres das igrejas. Também é uma espécie que está bastante ameaçada. O grou, esta espécie, como espécie invernante, tem tentado aumentar. Há também espécies que mostram tendências positivas. A perdiz do mar pode também parecer um contrassenso, tendo o nome perdiz do mar, mas ela também está adaptada aos meios agrícolas do interior e tem colónias importantes. O alcaravão, que é uma espécie que tem hábitos muito secretivos, sabe-se muito pouco desta espécie, mas que também está ameaçada. E uma espécie que é bastante comum, também está associada a estes meios agrícolas. Estas figuras procuram ilustrar um pouco a distribuição das aves e só para ilustrar que realmente o Alentejo, a região do Alentejo, é a mais importante do nosso país para estas aves dos meios agrícolas. Também o Alentejo ocupa um terço do país, mas é aqui que se concentra grande parte das áreas agrícolas. Temos aqui outras espécies, pois não se vê, mas ok, está aqui o alcaravão, o tartaneão. O tartaneão é uma espécie um pouco uma exceção. É uma espécie que, por um lado, está muito bem adaptada aos meios agrícolas, mas há também uma outra população que está adaptada a áreas de matos que ocorrem no cimo das serras. Mas, bom, é a exceção, mas como podem ver também tem uma grande concentração da sua população e, aliás, em termos de população, tamanho da população, a área do Alentejo é mais importante, porque
do norte do país. Pronto, então isto para ilustrar que o Alentejo é realmente a área mais importante para as árvores agrícolas. Particularizando agora um pouco no caso do sisão. O sisão, a espécie foi censada no Alentejo entre 2003 e 2006. Permitiu identificar uma população maior do que aquela que se esperava. Permitiu também identificar novas áreas para a sua conservação. Portanto, encontramos densidades muitíssimo elevadas que eram indicadoras de áreas de muito bom estado de conservação, portanto, ainda no início dos anos 2000. E em 2016, sensivelmente 10 anos depois do primeiro censo, verificamos um declínio de quase 50%. Este declínio foi comum em praticamente todas as áreas que foram classificadas. Portanto, o primeiro censo de 2003 permitiu então identificar este conjunto de áreas chave para a sua conservação. Algumas destas áreas não estavam classificadas como ZPEs. As ZPEs é a designação que se dá às zonas de proteção especial ao abrigo da Diretiva Aves, que é uma diretiva comunitária que atribui proteção às aves silvestres, e o sisão é considerado uma espécie prioritária. E, portanto, este primeiro censo permitiu identificar estas áreas que estavam bem conservadas, com densidades excepcionais. Aliás, posso até adiantar que havia áreas onde não se conheciam densidades tão elevadas da espécie, portanto, áreas muitíssimo bem conservadas, que 10 anos depois declinaram muitíssimo. Então, temos aqui, nesta coluna, um indicador da sua tendência, e podemos ver que em praticamente todas as GPEs houve uma tendência de declínio ou de estabilização. A estabilização, por exemplo, não forte, esta estabilização é referente a apenas uma estimativa de muito poucos, de 20 indivíduos. Portanto, para uma população pequena estabilizou, mas todas as outras ZPEs, inclusive aquelas que são as mais importantes do ponto de vista populacional, declinaram. E porquê é que declinou? Nós estudámos um pouco esta situação. Nós temos uma rede de áreas de monitorização do sisão no Alentejo. Parte destas áreas coincide com as GPEs. As GPEs representam as áreas mais importantes para a sua conservação, onde se registavam as maiores densidades da espécie. E temos também áreas fora das GPEs que foram, no fundo, identificadas de forma aleatória. Portanto, nós conseguimos, por um lado, compreender qual é que é a tendência nas áreas mais importantes para a espécie e qual é que é a tendência fora das GPEs. Portanto, nós mostramos 51 áreas, em aproximadamente 150 mil hectares. Os nossos censos são realizados a partir de pontos de escuta. São exatamente os mesmos pontos de escuta que nós fizemos em 2003, 2006, foram replicados em 2016. E, portanto, e com isto nós conseguimos compreender e comparar diretamente o que é que terá acontecido. Portanto, como vimos, ou como referi há pouco, uma tendência muito negativa, muito grande, e das 51 áreas, verificou-se uma tendência negativa em 35 delas, sendo que em 12 destas áreas, a espécie desapareceu. Portanto, o tal declínio aproximado de 50%. Quais é que são os fatores que estão associados ao declínio? Portanto, verificámos que as áreas de maiores densidades, nas áreas de maiores densidades, verificámos maiores declínios, portanto, um nível de declínio maior em áreas onde havia mais cisões. Não está relacionado com alterações da quantidade de habitat, portanto, esta é uma espécie que depende principalmente de pousios ou de pastagens, e, portanto, inclusive dentro das GPEs até houve um aumento das pastagens. Mas houve uma alteração no pastoreio, portanto, houve uma substituição do gado ovino por bovino. Portanto, áreas onde se verificou uma maior proporção de gado bovino, portanto, áreas onde houve uma conversão, assim é que é. Áreas onde se verificou uma maior conversão para gado bovino foram as áreas onde nós encontramos maiores declínios. Também
queremos que está associado a uma altura a alterações da estrutura da vegetação. Portanto, porque não só há esta alteração do gado ovino para o bovino, como a densidade de bovinos, o encabeçamento de bovino, tem estado a aumentar. E isto impacta a estrutura da vegetação deste habitat de onde depende do sisal. Temos também um aumento da rede viária, que aumenta também a fragmentação e a perturbação humana. Eventualmente, também poderá haver um efeito das alterações climáticas. Portanto, no fundo, há uma conversão significativa na forma como é gerida a paisagem, e não é que não haja habitat, mas sim que a qualidade do habitat está a ser posta em causa. Falando agora da águia caçadeira, ou do tartaranhão caçador. Esta é uma espécie que, pronto, na verdade nunca houve um censo completo da espécie, nunca houve um censo exaustivo da espécie em Portugal, mas houve estimativas que tiveram vários critérios, não importa agora detalhar, mas que, de acordo com os mais entendidos na altura, ou os que acompanhavam mais a espécie, estimavam entre 500 a 1000 casais em 2004. Em 2018, eu acho que esta estimativa não está correta, mas eu acho que é realista esta de 2004. 500 a 1000 casais. É uma espécie que está em perigo, como referi há pouco, é uma espécie que está ameaçada, e a fundamentação para ela estar em perigo é de que tem uma população muito reduzida, com menos de 2.500 indivíduos, e que se admitia, na altura, em 2005, que já estaria a sofrer um declínio. Neste momento, no âmbito de um projeto que está em curso, uma parceria entre o Clube de Produtores do Continente, a Associação Nacional de Produtores de Cereais e o CBIO, no âmbito deste projeto, estamos a ver que o declínio poderá ser de 90%. É um declínio dramático. Estamos a falar à escala de todo o Alentejo. E, desde logo, esta que era a distribuição, não sei se estão a ver aqui no professor, temos aqui apresentado uns quadradinhos verdes claros. Esta que era a distribuição da espécie em 2005, como no âmbito do Atlas de 2005. Neste momento a sua distribuição também já contraiu. Estamos a falar de uma contração da sua distribuição na ordem dos 50%. Aqui esta figura do lado direito representa onde tínhamos as populações mais importantes e neste momento temos populações que desapareceram completamente. Esta população de Campo Maior Elvas, não é que não possa existir um indivíduo ou outro, mas as colónias praticamente, quer dizer, nem sequer foram detectadas estas colónias este ano. Portanto, estamos a falar de um declínio muitíssimo preocupante e que podemos dizer que está criticamente ameaçada de extinção em Portugal. Falando agora da Aptarda, e sendo que não tenho também mais informação do que esta, de que pronto, a grande parte da população da Aptarda está concentrada dentro das IPEs, dentro de áreas que são protegidas legalmente, e portanto estamos a falar de praticamente a totalidade da população está representada dentro das IPEs, e que temos dados do próprio ICNF que nos indica que terá havido um declínio desta espécie na ordem dos 50%. Porquê é que isto está a acontecer? Qual é que é a problemática de conservação? Eu aqui tenho um gráfico a partir de dados que eu extraí do INE e podemos ver, portanto, isto basicamente refere-se à evolução da superfície agrícola utilizada e vemos, portanto, para o período de 89 até 2016, como evoluiu a superfície das terras aráveis, e sendo que as terras aráveis eram ocupadas principalmente por culturas cerealíferas, culturas permanentes e pastagens permanentes. Sendo que as pastagens permanentes, no fundo, representam o uso, ou se quisermos, a gestão que é feita, as áreas que são geridas para a produção de gado bovino. E aquilo que nós podemos ver é que há uma tendência e um declínio muito significativo, apesar de ter sido talvez mais atenuado ao início, estes primeiros 10 anos, mas que a partir de
97 foi muito acentuado e as nossas áreas de terras aráveis declinaram muito significativamente. E, ao mesmo tempo, houve um aumento muito significativo das pastagens permanentes. E, neste momento, está a um nível que estariam as terras aráveis no ano de 89. Parece que quase que houve uma substituição. Mas, para nós vermos a dimensão disto, estamos a falar de todo o Alentejo. Toda a área agrícola alenteja, do Alentejo em área aberta, de sequeiro, foi convertida para pastagens permanentes. E aquilo que me parece é de que estas alterações de gestão, estas conversões, não são muito perceptíveis, porque não deixamos de ter aveias que são semeadas, não deixamos de ter a área que é aberta, não deixamos de ter a planície, não é? Portanto, não é muito perceptível em termos paisagísticos estas alterações culturais, mas são muito significativas e têm impactos muito significativos também na comunidade de aves. Pronto, obviamente, como consequência, temos que a superfície de cereais para grão declinou, portanto, nós temos uma área muito reduzida de searas. Não é que não se semeiem áreas com aveia, mas essas aveias são cortadas para feno. E temos, por outro lado, aqui nesta figura ao lado, o efetivo bovino e como evoluiu o efetivo bovino entre 89 e 2019. Triplicou, praticamente. Portanto, temos uma conversão muito significativa, apesar de não ser muito perceptível. Provavelmente, não sei se os senhores têm essa noção, mas estamos a falar das áreas abertas à escala do Alentejo, na área de sequeiro, porque há também, eu se calhar vou passar aqui à frente, e depois volto atrás. Há também, por outro lado, uma outra alteração muito significativa, que é, nos solos mais produtivos, tem havido um aumento muito grande das áreas de regadio. Portanto, só o Alqueva, neste momento, já ultrapassou os 20 mil hectares de regadio. E no regadio, o que nós vemos também é uma tendência para a especialização. Portanto, a especialização agrícola são as culturas permanentes, é o olival, agora o amendoal, também a vinha. Há uma tendência para especializarmos a agricultura. Da mesma maneira que quando estamos a falar da área de sequeiro e do pastoreio, estamos a falar também de um sistema que está a ser especializado. Nós deixamos de ter aquela diversidade de culturas. Temos, neste momento, os fenos que são cortados em abril, finais de abril, maio, princípios de maio, e temos um aumento enorme da área de pastagem permanente, com a consequente impacto, se quisermos chamar assim, de um aumento do encabeçamento. Há aqui vários fatores a ocorrer. Mas, por um lado, temos, então, a conversão para o pastoreio, para as pastagens permanentes, nos solos menos produtivos, e temos nos solos mais produtivos, por um lado, a conversão e a disponibilização de infraestruturas de regadio, e uma tendência para a especialização da agricultura com culturas permanentes. Pronto, e aqui isto é um exemplo de uma área ao pé de Évora, certamente tem esta percepção de que nestas áreas mais produtivas há uma enorme conversão para olivais e vinhas, sobretudo, e agora também amendoais. Voltando aqui agora um bocadinho atrás. Qual é que é a problemática de conservação associada às áreas de pastagens permanentes? Como dizia há pouco, portanto, é uma área que está altamente especializada. Né? Portanto, deixamos de ter aquela diversidade de usos que era disponibilizada pelo cultivo extensivo de cereais. Temos, por um lado, que com o aumento do encabeçamento também temos a altura da vegetação das pastagens impactada, a vegetação fica mais baixa e espécies como a petarda e o cisão tendem a entrar nos fenos. Da mesma maneira que o tartaranhão, que é uma espécie que está quase como especializada em searas, portanto nidifica em searas e alimenta-se em searas, neste momento vai entrar nos fenos. Os fenos acabam por ser uma seara, é um feno que é uma aveia que é semeada
e que cresce até finais de abril e tem uma estrutura que é altamente adequada para a solidificação, mas que depois são cortados em plena época reprodutora. Portanto, esta problemática de perda de ovos, de crias e até de adultos, portanto, nós sabemos que adultos também acabam por morrer no corte dos fenos, é uma problemática que é muito preocupante e que estará certamente a afetar as espécies e a contribuir para o seu declínio. Aqui temos só algumas fotografias, temos aqui corte aqui provavelmente até é de uma silagem, e a silagem até pode não ser muito má, porque a silagem é cortada mais no início da época e, portanto, tende a não interferir tanto com a fase dos ovos ou das crias, mas temos aqui um corte, por exemplo, de um feno, que é muito problemático. Pronto, e estou a terminar. Só aqui algumas considerações, se quiserem, depois discutimos um bocadinho isto, se quiserem comentar ou discutir estas questões. O que tem impulsionado estas alterações tem sido as políticas agrícolas. As políticas agrícolas é que são um motor para estas transformações. E a mim aquilo que me preocupa é de que são feitas a uma escala e a uma intensidade tal que põe em causa toda uma comunidade de aves, todo um património. Contudo, estas políticas não são acompanhadas de nenhuma avaliação de impacto e que seria altamente vantajoso, porque podíamos, desde logo, mitigar estes impactos e saber como até ajustar algumas das políticas para que pudéssemos tentar ter uma solução mais sustentável. E pronto, é isto. Eu não sei quanto tempo é que eu falei, se foi muito tempo ou não, mas era isto que eu vos queria apresentar. Foi meia hora, tiveste excelente. Obrigado. Muito interessante mesmo. Agradecer-te por esta excelente apresentação. Passamos agora para a parte das perguntas, e eu tenho já uma para te fazer. O Faísca também já está ali com o bracinho no ar. Mas uma questão que eu te queria colocar era a seguinte. Falaste que a maior parte destas aves estão dentro das chamadas ZPEs. Algumas, sim. Não só, mas também. Sendo que uma ZPE, ao nós criarmos, ao Estado português, neste caso o Estado português criar uma ZPE, existe uma série de responsabilidades, ou de, pelo menos de intenção demonstrada de preservação de uma determinada ave, ou de determinadas espécies que nidificam ou habitam essa zona. Uma vez que estas aves também estão a ter um declínio muito grande dentro dessas áreas, o que é que o Estado português deveria fazer e não fez, ou pelo menos qual é o cabimento jurídico de uma ZPE para se deixar chegar as coisas a este ponto? E eu falo, por exemplo, e tu sabes, já temos falado várias vezes sobre isto, nomeadamente aqui delas, a proteção especial Torre de Bolsa, que de proteção especial não tem nada. Portanto, está no papel, mas em termos de preservação de habitat, ali praticamente zero. Qual é a responsabilidade do Estado português ou das instituições que deviam estar a zelar pela qualidade da área, uma vez que essa área foi criada para a preservação de aves, neste caso aves estepárias, o que é que não está a funcionar? Eu acho que o que não está a funcionar é uma articulação entre o ambiente e a agricultura. Há um conflito grande. Áreas como Torre de Bolsa, áreas como Campo Maior, são áreas que têm solos que são altamente produtivos, estão dentro dos 10% dos solos mais produtivos do país e, portanto, para a agricultura é uma prioridade infraestruturar essas áreas, criar condições para que sejam áreas muito produtivas, mas, por outro lado, também coincide com áreas que têm valores de conservação. E não tem havido o cuidado de procurar, de forma realista, compatibilizar as atividades, que são possíveis. Eu estou convencido que são possíveis. Por outro lado, também temos uma contradição a nível da comunidade europeia. Temos a PAC, que é um instrumento muito poderoso, que consegue
portanto, ter esta escala, não é? E ter esta intensidade de conversão da agricultura, e temos, por outro lado, a própria Comunidade Europeia a querer designar áreas prioritárias nestas áreas. Portanto, eu diria que a diferentes níveis, tanto a nível nacional como europeu, há, digamos, como que um conflito de interesses. Portanto, há uma contradição nas políticas. Mas pronto, em relação à responsabilidade do Estado português, a responsabilidade do Estado português é total. O Estado português tem a obrigação de manter o estado de conservação favorável destas espécies, principalmente as espécies que são prioritárias, e não expliquei isso, mas estamos a falar de 3 espécies, que é o cisão, a aptarda e o francelho, sendo que o cisão e a aptarda são 2 das espécies que temos declínios documentados, na ordem dos 50% destes últimos 10 anos, e o Estado português está em cumprimento da diretiva e poderá ser condenado por isso, acho eu. Muito obrigado. Carlos Faísca, levantaste a mãozinha primeiro. Logo o primeiro, porque eu tenho que me ir embora. Tenho outra reunião às 10 e queria falar porque isto é um assunto que me interessa muito. Boa tarde, João. Boa noite. João, gostei imenso. É um assunto que me interessa muito, que eu estudo História da Agricultura. E História da Agricultura relacionada com biodiversidade. Exatamente isso que eu estudo hoje em dia. E, portanto, preocupa-me imenso esta evolução agora da agricultura, mas acho que é irreversível, porque só há uma coisa que tu disseste que eu não concordo muito, que eu vou-te dizer. Que falaste que existia... Lá está, isto se calhar é uma questão de sermos um bocadinho de áreas diferentes e vocês usam o tradicional e para vós o tradicional é coisas de há 20 anos, para mim o tradicional é coisas de há 200 ou 400. Porque é assim, a política agrícola, e nomeadamente no Sul, de monocultura é uma coisa que tem mais de 100 anos. Só que antes era o trigo. A famosa campanha do trigo teve efeitos também mais ou menos nocivos na biodiversidade. Muito nocivos em algumas áreas, sim. Exatamente, muito nocivos em algumas áreas. Colocou o trigo em zonas cujos solos não tinham a menor aptidão, esgotou solos, rebentou com áreas de montado, etc, etc, etc. Mas o que aconteceu no passado, e que está a acontecer agora também, com estas monoculturas, que derivam da grande alteração da agricultura no Sul, que é a água. Esta é a grande alteração da agricultura no Sul, é o sistema de regadio, que vinha a ser discutido desde o século XVII e que só agora não, a partir daí de meados do Estado Novo é que houve possibilidade de implementar, mas mudou totalmente a feição da agricultura alentejana e naquilo que tu disseste, o trigo desapareceu praticamente, entraram culturas de regadio e sobretudo encontrou esta especialização monocultural, quer no olival intensivo, quer no mandoval intensivo, quer no sobreiral intensivo, que ele está a chegar, está a acabar o montado. A Amorim comprou uma herdade muito grande em Castelo Branco para pôr sobreiral intensivo, não é montado, é sobreiral intensivo, e agora comprou a herdade de Rio Frio. Não sei se isto diz alguma coisa às pessoas, mas Rio Frio é uma daquelas emblemáticas propriedades portuguesas. Fica ali no concelho de Palmela, na Península de Suba, para colocar sobreiral intensivo. O que é que vai acontecer com o sobreiral intensivo? Creio eu, vai acontecer que deixa de ser uma área de montado, deixa de ser um sistema com subcoberto vegetal, deixa de ser um sistema biodiverso, deixa de ser um hotspot, como tu referiste, e passa a ser um sistema alinhado, exatamente, aliás, aquilo é decalcado do olival. Eu já estive numa em Avis, e aquilo é decalcado do olival. É árvore, umas em cima das outras, elas são podadas no sentido de crescer um fusto único para cima, portanto que é uma exploração só virada para a produção de cortiça, para a indústria de corticeira. E, portanto, é mais uma ameaça. E eu, como sou uma pessoa um bocado pessimista de natureza, sabendo o que tem acontecido, sabendo que no passado a campanha do trigo também já se sabia que ia ter alguns malefícios, porque ela já tinha sido importada ao modelo até dos Estados Unidos, e mesmo assim foi implementada, e de Itália também.
infelizmente eu acho que nós temos aqui um panorama que não vamos conseguir vencer e vejo o cenário muito negro e sobretudo vejo, e isto eu já não sei porque não sou agrónomo, mas que as consequências agroecológicas para o futuro, quando esgotarem o solo e quando até eventualmente esgotarem a água, porque eu não sei até que ponto este regadio se consegue manter num clima mediterrâneo cuja pluviosidade tem oscilações tão grandes ao longo de anos, o que é que vai sobrar? Mas pronto, resta-nos, acho eu, tentar lutar como Dom Quixote contra os moinhos contra isto. E era só isto que eu estou daqui a 15 minutos antes de me ir embora. E mesmo muito obrigado. E vou passar o meu contacto ao Nelson, porque há algumas coisas de história da agricultura e de história ambiental. Aliás, agora o encontro de história ambiental talvez te interesse. Nós fazemos parte da organização e ficamos em contacto. Pronto, é isto. Ok. Será passado. Sim. Eu não sou tão pessimista e eu acredito que possamos ter uma grande... possamos fazer uma grande diferença e possamos ainda suster a perda da biodiversidade. E, inclusivamente, até melhorar algumas das populações. Acho que é uma questão de vontade. Agora, o que me parece chocante, e portanto, isto é a minha opinião pessoal, parece-me chocante, é haver esta dimensão de conversão, que é deliberada. Há uma política que é desenhada pelo Ministério da Agricultura, a forma como o Estado português implementa a PAC em muitas das ações é definida pelo Estado português, não é a Comunidade Europeia a dizer que temos que passar tudo para vacas, não é? Isto é uma decisão do Estado português. O Estado português, mas deixa-me fazer um parênteses. Os espanhóis fizeram o mesmo com o gado bovino. E é um dos grandes problemas das arrezas de ensinar deles. Mas é só alguns sítios, não é em toda a Espanha. Estamos a falar Na Extremadura. Sim. Na Extremadura e no Castelo e Leão, o gado bovino está a destruir o termo para eles montar é da reza. Está a destruir-lhes por causa da compactação do solo, o número excessivo de encabeçamentos, porque isto é, por acaso, isto está mesmo em cima. Também posso pôr em contato com esta pessoa que eu tenho um doutorando a fazer isto. O que ele está a estudar é o impacto do gado bovino nas rezas da Extremadura. Ele, ao mesmo tempo, é proprietário, o que é muito giro. E nas propriedades dele, ele tenta não o fazer, mas perde dinheiro com isso. Porque o que o subsídio lhe está a dar é precisamente ao gado bovino. Certo. Mas pronto, a mim choca-me que seja o próprio Estado português a definir estas políticas, que são políticas desastrosas do ponto de vista de conservação da natureza, e não avalia o impacto. E eu acho que isto é muito triste, que é o património que é de toda a gente. E estamos a perder esse património. Choca-me. Muito obrigado. Passamos agora para a Fátima Castro, faz favor. Olá, boa noite. Eu fiquei muito surpreendida com esta... tendo em conta aquilo que é a relação da alteração da paisagem com as consequências depois para a fauna, nomeadamente para as aves. Eu estava aqui a pensar que as aves ocupam uma determinada posição nos ecossistemas locais, não é? Terão uma função, uma posição, uma utilidade, não sei se posso chamar assim. Estas alterações em termos quantitativas, porque o que o João Paulo mostrou aqui foi, de facto, a diminuição da população, digamos assim, que consequências é que pode ter a curto e a médio prazo para os ecossistemas locais? Não sei se eu estava-me a lembrar do efeito borboleta, não é? Da teoria do caos, não é? Que um elemento retirado daquilo que é o equilíbrio do ecossistema depois terá certamente impactos e terá consequências depois no funcionamento do próprio ecossistema. Não sei se nos pode adiantar alguma coisa sobre esta questão. Obrigada. Sim, nós temos certamente serviços de ecossistema, como se chama agora, está muito em voga, falar em serviços de ecossistema. Estas aves prestam serviços de ecossistema. Muitas destas aves, o cisão, a parda, o tartaranhão, ou melhor, a águia caçadeira, o francelho, muitas destas aves estepárias, que a gente chama de estepárias porque originalmente pensa-se que a origem delas está na verdadeira estepe, que se adaptaram. Portanto, estas aves que chamamos de estepárias dependem de insetos.
portanto, e alimentam-se de insetos. E que poderão estar a desempenhar um papel importante na regulação de pragas. Em Portugal não há tanto esta questão das pragas, mas na Extremadura, por exemplo, tem uma equipa que está contratada a tempo inteiro para gerir pragas como os gafanhotos. E, portanto, elas desempenharão certamente um papel importante no controle de pragas. A espécie como a águia caçadeira é considerada uma espécie que é muito amiga dos agricultores, porque ajuda precisamente a controlar as pragas, e espécies como ratos e gafanhotos que possam criar danos nas culturas. Portanto, sim, há um bocadinho esta ideia, apesar disso não estar muito estudado, não se sabe até que ponto é que podem estar a desempenhar assim, um papel tão importante nesta questão da gestão das pragas, mas eu diria que esta é uma questão que me parece evidente. Ok, obrigado. José Pinheiro, tinhas a mãozinha no ar, já não tens, não sei se queres perguntar alguma coisa. Sim, já estava a ser com a circulação no braço. Gostaria de dar os parabéns por esta belíssima tertúlia, como diz o nosso amigo José Ricardo, que se passou a designar tertúlias estes encontros, e acho que é uma designação feliz. Foi muito interessante, até mesmo nós ali entre anos, por exemplo, eu não tinha a mínima percepção do aumento de efetivo bovino, que foi aqui referido. O triplo, enfim, aumentou para o triplo, eu não tinha minimamente essa noção. De facto, aqui nós vemos alguns bons exemplos, por exemplo, o caso das cegonhas, não é? Que houve uma altura crítica em que rarearam e que depois houve um interesse em colocação de postes, etc. E aumentou o efetivo, portanto isso também dá esperança que possa haver medidas e políticas que venham propiciar essa mudança positiva, não é? O caso, por exemplo, das andorinhas, que também é um controla as pragas e, enfim, os insetos que nos incomodam, as melgas e os mosquitos, essas coisas, chegam a comer 3.000 insetos por dia, caçam em pleno voo, não é? Que é uma ave que vem, esse será o mais, não era, corrijam-me, porque esta não é a minha área. Da África, que vem da África do Sul, não é? Que migra, que faz aqui um percurso de milhares de quilómetros e que regressa ao local onde nasceu, não é? Nós vemos, eu lembro-me de ver como é que se diz, portanto, os ninhos, com falta no termo, enormes, muitos ninhos de andorinha, e agora já não é tanto assim, portanto, porque cá está, porque também provocam transtornos às pessoas, sujam as paredes. Eu creio que até houve uma associação ambiental, não foi a Quercus, a outra, que tinha um projeto de colocar tipo uns algeroses por baixo dos ninhos, para, enfim, portanto, para evitar esse incómodo, e era importante haver assim, medidas dessas, não é? Eu lembro que há meia dúzia de anos eu era vereadora da oposição e foi a reunião de Câmara um apoio para a pintura da Igreja Matriz de Fronteira. Eu até provei, não é? E qual foi o meu espanto? Que um dia vou passar e vejo um indivíduo com um jato de alta pressão a derrubar os ninhos, não é? E com as andorinhas todas alvoroçadas ali, a chilrear, e eu interpelei o indivíduo, mas o que é que você está a fazer? Então, eu tenho ordens para... Sim, mas não pode fazer isso, não é? Pronto, depois meteu a Quercus, aquelas equipas da GNR, que se chama CEPNA, não é? Intervieram, o caso até foi para o tribunal, não é? Houve ali uma altura que me chamaram professor Andorinha, por causa disso. E, portanto, há um problema, de facto, não é? Quando nós sabemos que o Tribunal de Nisa foi condenado por ter derrubado os ninhos em época em que as andorinhas não estão, portanto,
e mesmo assim o tribunal pagou uma multa por causa disso, não é? Mas pronto, mas não há de facto uma sensibilização, uma sensibilidade por parte das entidades, inclusive públicas, para a preservação de facto da natureza e da biodiversidade, não é? Também foi aflorado a questão, e o Carlos Faísca também referiu, quer dizer, os olivais intensivos e tudo isso, e creio que deve ter impactos também, e o próprio João Paulo Silva também referiu, aflorou essas aspectos, deve ter um impacto muito negativo na questão da biodiversidade. De facto é uma praga, é pena o Jorge Pereira não estar, porque ele tem uma experiência direta com os olivais intensivos que vão até à casa dele, ou para o próximo da casa, e de facto é uma praga que nós estamos aqui a sentir. Aqui na minha local de residência ainda não, mas em concelhos próximos isso está a acontecer, em Avis, por aí, não é? E tem, de facto, isso tem que ser controlado, não é? Tem que ser controlado porque eu penso que tem consequências negativas. É como digo, também não sou especialista e não posso afirmar categoricamente, mas dá-me ideia, e pelos relatos que se ouvem, que tem consequências muito, muito negativas, não é? Sim. Mais uma vez, obrigado pela comunicação. Okay. Sim, a questão do ordenamento acho que é fundamental. As culturas, como os olivais, que coincidem, como dizia o Faísca, acho que é assim, coincide com o caso da água, é água e onde os solos têm que ser mais produtivos. Estas são as áreas que têm vindo a ser mais transformadas. E têm sido transformadas neste sentido da especialização. E entende-se especialização como uma intensificação. Do ponto de vista das aves stepárias, converter uma área aberta, mesmo que fosse de regadio, imaginemos uma seara de trigo de regadio, transformá-lo para um olival, representa para as aves stepárias uma perda total de habitat. Há uma alteração da estrutura do habitat. E, portanto, para estas aves, chamemos-las as aves stepárias, ou as aves do Alentejo, das áreas abertas do Alentejo, a conversão dos olivais reverte em perda direta de habitat. E estamos a falar de uma área enorme. Porque a tendência da agricultura produtiva, ou a agricultura dos perímetros de rega, é no sentido de especializar para culturas permanentes. Há uma transformação brutal no Alentejo, estamos a falar de uma área enorme do Alentejo que tem vindo a ser convertida para culturas permanentes. Isso tem impactos, porque as aves stepárias também dependem dos sistemas mais de sequeiro, as áreas que no fundo são as áreas menos produtivas, é onde residem as populações produtoras, mas estes solos são muito pobres e chega ao verão e os recursos tróficos são muito limitados. E eles têm que fazer movimentos, fazem movimentos para áreas onde há maior disponibilidade de alimento. Isso coincide com períodos de rega, com áreas de litoral, são áreas que também são mais frescas, e é possível. Uma das coisas que nós referimos como uma hipótese é de que as aves têm que se movimentar até mais longe, porque os olivais, neste momento, há uma população muito importante no Baixo Alentejo, que é de Castro Verde. Castro Verde tem concentrado grande parte das nossas populações das aves stepárias. Havia uma parte da população que dependia da área de Beja, Ferreira, e toda essa área tem vindo a ser convertida para culturas permanentes, principalmente olivais. E isto implica que as aves têm que voar mais, e quanto mais voam, maiores são os riscos. São aves que também estão ameaçadas pelas linhas elétricas, têm duas colisões com linhas elétricas, têm que despender mais energia numa altura em que a disponibilidade de alimento é relativamente reduzida. Portanto, são mais e mais e mais ameaças. São ameaças que se vão acumulando, que também estão a ter certamente um impacto. Não será só da conversão, haverá outros fatores a influenciar estas tendências de declínio, sendo que aquilo que é a nossa opinião é de que esta conversão será certamente a razão mais importante. João, só uma questão também. Eu sei que tu também acompanhas esta tua área de trabalho, também acompanhas estas aves em território espanhol, tens projetos ali.
é similar aos problemas que estão a existir no outro lado da fronteira, uma vez que, pronto, estas aves para elas não há fronteiras, elas movimentam-se, são idênticos os problemas, as coisas estão piores daquele lado, estão melhores daquele lado, quais são as perspectivas? Eu acho que é uma boa pergunta, Nelson. Sim, há algumas questões que são similares. Portanto, apesar de que eles não têm uma conversão à escala que nós temos uma conversão à escala de toda a nossa área aberta de sequeiro foi convertida. Eles não têm essa situação. Eles têm ainda uma área agrícola muito importante. A província de Badajoz é uma área, tem toda uma área enorme ainda agrícola. É curioso que eles ainda mantêm uma rotação a 2 anos. Portanto, lavram um ano, portanto, semeiam um ano e outro ano está em pousio, apesar de eles não gerirem bem esse pousio, mas o que é um facto é que eles ainda têm uma agricultura que é tradicional, apesar de estar mais intensificada do que aquilo que seria há uns anos atrás, e, portanto, eles têm situações em que podemos encontrar o habitat mais bem conservado. Também tem uma tradição de conservação. Não sei se é por o Félix Rodrigues de la Fuente ter inspirado toda uma geração. Eles têm um movimento associativo e têm toda uma onda de naturalismo que lhes permite recrutar pessoas e mobilizar pessoas para questões tão importantes como a campanha de salvamento da águia caçadeira. Eles têm uma campanha que gera dezenas de pessoas que estão no campo voluntariamente a identificar colónias de águia caçadeira nas searas, a localizar os ninhos, a pôr proteções em torno dos ninhos. Tem uma tradição que é distinta daquilo que vemos em Portugal. Portanto, eu diria que há ameaças que se repetem. Portanto, também tem uma parte da Extremadura que tem sido convertida para pastoreio. O pastoreio é relativamente intensivo. Temos também esta problemática dos fennos em Espanha, mas eu penso que não tem a dimensão que temos aqui em Portugal. Tem outros problemas, mas não tem a dimensão que temos aqui em Portugal. E eu penso que em Portugal estão reunidas as condições para as populações declinarem muito rapidamente. E apesar de eles estarem também a declinar muito, eu penso que têm condições para talvez ainda as susterem por mais tempo. Não sei se mais alguém tem alguma questão mais. Bem, não havendo. João Paulo, olha, um grande agradecimento mais uma vez pela tua ajuda, por nos teres elucidado sobre esta questão. Estás desde já convidado e eu vou-te convidar para todas as outras tertúlias que vão existir. Vai-te preparando, esperamos pela tua presença. Agradecer a presença de todos e uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite para todos. Um abraço a todos. Boa noite. Até à próxima. Boa noite. Até a próxima.